Simbora! Vamos juntos aqui, pessoal. Big Data Bet tá na área, trazendo a segunda parte do vídeo para fugir do rebanho. Posso dizer aí para vocês, com uma boa margem de segurança, que esses dois últimos vídeos aí estão entre os mais importantes que eu já postei aqui no canal. Então espero que você aproveite bem o conteúdo. Deixe nos comentários se faz sentido para você este conteúdo, para que eu possa entender sobre os próximos conteúdos que eu posso trazer para vocês, beleza? Porque aqui basicamente a ideia é fugir do rebanho, né? Já é o título do vídeo, né? Porque a gente sabe, né, pessoal, que a maioria aí tá lá olhando lá os dados lá no SofaScore, os últimos 5 jogos do time, o time ganhou. Isso já é o suficiente para a pessoa fazer uma aposta, tá? Para o apostador médio, tá? Então o importante aqui é sair da média. Olhar as apostas aqui sobre uma nova perspectiva, um novo ângulo que a minoria olha. Interessante observar que é exatamente essa minoria que observa sobre outras perspectivas, né? É que realmente se dão bem aqui. E também só deixando claro para vocês que seria muita prepotência, arrogância da minha parte, e até burrice poderia dizer, se eu disser para vocês que isso aqui tudo que eu vou mostrar é regra e que você deve esquecer tudo que você já faz, voltar a estaca zero e começar a olhar sobre esta perspectiva, porque a minha verdade não necessariamente se torna a verdade de todos. Eu estaria limitando vocês ao que eu já fiz ou ao que eu faço. Então você não precisa parar de fazer o que você já faz, mas você pode complementar usando o que eu vou mostrar para vocês. Ou também pode começar a olhar desta forma. Indo direto aqui para o nosso conteúdo, eu já estou aqui numa tela que tem um conjunto de ligas de um determinado país, com resultados reais de um modelo que eu utilizo e que inclusive eu compartilho, onde eu tenho aqui em azul o PL acumulado, né? Então é o lucro, ó. Aqui teve um momento ruim, foi de uma subida, uma descida e tal. E aqui uma métrica de mercado chamada CLV. O que seria esse tal de CLV? O Closed Line Value. Seria a diferença percentual entre a odd que você entrou e a odd de fecho. Dependendo da book, da casa que você usa, essa odd de fecho vai ser uma ótima referência para entender sobre a qualidade da sua entrada. Basta que você faça essa comparação, tá? Ou seja, como é que você faz, por exemplo, no Excel isso? A sua odd de entrada dividido pela odd de fecho menos 1. Você tem o Close Line Value, que é a diferença percentual entre a sua odd e a odd de fecho. E ela tem uma boa representatividade na questão da qualidade da bet mesmo, exatamente porque lá no fecho a gente já tem todas as notícias prontas, já a escalação, todo o sentimento de mercado já está exposto lá, a galera já entrou com seu dinheiro, os sindicatos já entraram, investidores, pessoal que tem modelo, pessoal amador também, dinheiro Sharp. Então a gente tem sim uma boa referência. É claro que dependendo da book, essa referência ela é mais válida, tá? Porque o CLV pode não ser muito ajustado em determinadas casas. Não vou entrar muito no mérito da questão, basta uma pequena e breve pesquisa que vocês vão entender sobre isso. Mas aqui com este gráfico aqui de dados reais, eu consigo mostrar para vocês como o lucro acumulado ele tem uma variação, né, muito maior. Olha como ele oscila muito mais do que o gráfico cinza, que é exatamente o CLV. O CLV acumulado. Então é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse início de vídeo, tá? Que a métrica de mercado ela tem muito menos variância. Exatamente por quê? Vamos analisar aqui por que a métrica de mercado ela tem menos variância, pessoal. Porque ela não está atrelada ao win rate. A gente sabe que o futebol carrega uma carga de aleatoriedade muito alta. Isso se reflete, principalmente em curto prazo, no nosso win rate e também no nosso lucro. Em curto prazo a gente vê que aqui o azul ele foge muito para cima ou muito para baixo do CLV, porque o CLV nada mais é do que a expectativa do nosso método, certo? Já o azul é o que de fato está ocorrendo, e a gente nota que em curtos períodos a gente tem uma variância absurda aqui, resultados muito abaixo do previsto, depois resultados muito acima, depois resultados muito abaixo, mas no final das contas, no longo prazo, o que a gente espera?
que o azul esteja alinhado com cinza, que é exatamente o que está acontecendo aqui no momento mais atual do método, tá? E o WinRate carrega muito ruído devido à alta variância que tem o futebol. Então, você já não ficou aí puto da vida porque não bateu o seu green, porque deu um pênalti, uma situação aleatória, uma expulsão, alguma situação que prejudicou a sua bet? Então, isso é muito comum no futebol. E quando você modela o alvo em lucro, em rate, você está carregando este ruído para dentro do seu modelo, queira ou não. Não que isso seja errado, mas você precisa estar ciente disso, tá? Quando a gente modela dados de mercado, como o CLV, por exemplo, tem vários outros aqui, mas nesse vídeo eu vou focar somente em 2 aqui. Então é isso, eu estou justificando para vocês aqui como nós temos métricas com menos variância para a gente colocar como alvo nos nossos modelos. Eu vou seguir aqui para uma próxima planilha, onde eu tenho dados da Pinnacle. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o BTL e abertura. Eu vou tomar como referência aqui, tá? Já que nós estamos apenas iniciando aqui os estudos nessa parte, o BTL. O que seria o BTL? O BTL é um dado binário. Ele só me diz o seguinte, a odd que você pegou, ela subiu ou ela caiu até o fecho? Só isso que está dizendo, tá? Ou é 0 ou é 1. Quando é 1, é porque caiu até o fecho, tá? Quando é 0 é porque não caiu. Olha só para vocês. Veja se faz sentido para vocês isso aqui. Eu estou entrando aqui em 50 mil jogos na Pinnacle, na abertura. Eu não sei exatamente se os jogos que eu estou entrando vão cair a odd, ou vão subir, ou vão se manter. Mas eu estou analisando já com o resultado da odd final, tá? Da odd de fecho. E eu estou entendendo aqui que eu tenho aqui 28 mil jogos em que a odd não caiu. E nesses jogos o que acontece? Eu perco 15%, tá? Fazendo o back home aqui. Estou colocando exemplo, back home, abertura. Tudo que eu estou fazendo aqui não é um backtest isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um teste de hipótese. Mas, se eu entendo que a odd caiu, olha a diferença do meu resultado. Eu já tenho um resultado positivo em 21 mil jogos. Eu tenho mais do que 40% de todos os jogos da Pinnacle em que eu estou entrando só em jogos em que a odd caiu até o fecho. E eu estou ganhando aqui quase 4%. Então eu estou tentando, através desse estudo aqui, mostrar para vocês que quando a odd cai, realmente a gente tem essa vantagem, certo? Eu vou botar agora o CLV de abertura, tá? Então aqui está o CLV de abertura, ele já está aqui classificado aqui, tá? E eu vou só colocar aqui uma escala de cor, só para a gente visualizar melhor aqui uma situação, tá? Olha só que interessante. Aqui o que eu tenho? O CLV, tá? Quando a odd sobe, o meu CLV é negativo. Quando a odd desce até o fecho, eu tenho um CLV positivo. Só que aqui eu estou graduando agora, tá? Eu não estou só perguntando aqui para o Excel se subiu ou se desceu numa escala binária. Eu estou perguntando aqui a porcentagem em que subiu e em que desceu esses jogos. Então eu tenho jogos que desceram um pouquinho, aqui desceu só 5%, desceu 10%, até jogos aqui, tenho 1.291 jogos em que a odd desceu mais do que 30% entre abertura e fecho. E é de se esperar então, e aqui mostra para vocês com clareza, já que a escala aqui de cor mostra um padrão muito gradativo que vem lá do vermelho até um verde mais forte, que quanto mais a odd cai, mais a gente lucra. Quanto mais a odd cai, mais a gente lucra. Então olha só o nosso lucro aqui. Que interessante, em todas as odds em que a odd cai mais do que 5%, são lucros absurdos. Por que eu não tenho lucro aqui e a odd cai aqui, ó? Aqui tô desde as odds que não caem até as odds que caem 5% e eu não tenho lucro. Olha que interessante aqui. Basta a gente pensar um pouquinho. A Juice. Aqui eu tenho uma vantagem, mas ela não vence a Juice. Porque eu tenho um conjunto de dados aqui nessa classe aqui de 10 mil jogos. Então tem relevância aqui. São 10 mil jogos, pessoal. Onde eu tenho menos 3,8% de ROI. Exatamente, porque eu tenho muitos jogos aqui que a odd não moveu.
ficou da abertura ao fecho na mesma, ou teve seus movimentos, mas no final das contas acabaram sendo iguais às odds de abertura e fecho. E eu tenho alguns jogos aqui também que a odd caiu, mas caiu pouco, sendo que eu tenho aqui que ganhar da Juice. Então aqui me mostra que eu não ganhei da Juice aqui. Beleza? Então aqui é um teste de hipótese, onde eu estou mostrando para vocês que eu estou olhando exatamente isso aqui, ó, pessoal, essa linha cinza. Então qual é a conclusão aqui que é interessante, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, é que eu posso modelar aqui também o CLV, o BTL, entre outras métricas aqui de acurácia do mercado, por exemplo, a fim de reduzir o ruído dentro do meu modelo, certo? Agora é a grande questão, né? Como que eu faço para entender se um jogo a odd vai cair? Aqui eu estou colocando exemplo de abertura, mas você pode considerar um dia antes do jogo, 2 dias antes do jogo. Basta que você tenha dados aqui para entender sobre todas essas questões. E aí vão surgir diversas questões, e é importante que elas surjam, né? Porque, afinal de contas, tudo que nós estamos fazendo aqui é ampliar a nossa base de conhecimento. Sempre que a gente amplia a nossa base de conhecimento, a gente acaba tendo muito mais dúvidas do que a gente tinha antes. E o que acontece? A gente tem também muito mais testes para fazer agora. Porque eu estou mostrando para vocês algo aqui na Pinnacle que pode se refletir de forma diferente na 365, ou pode se refletir de forma diferente em outro mercado. Então veja que tudo muda aqui, e é exatamente por isso que eu falei lá no início, que eu não posso ficar impondo regras aqui. Mas o que eu posso fazer aqui, tenho propriedade para fazer, é abrir os seus olhos para outras perspectivas que vão ajudar você com certeza. E aqui então uma das primeiras dúvidas que poderiam surgir é o seguinte: mas aqui nós estamos pegando back casa em todas as odds. Quem sabe esses lucros aqui não acontecem porque a gente está pegando odds de super zebra. Então acaba que eu posso aqui, mesmo nesse teste simples que eu estou mostrando para vocês, trazer esse ruído das odds altas ou das odds muito baixas, odds onde a relação prêmio-risco são muito desequilibradas. Por isso que eu botei aqui a probabilidade, ó. Vamos olhar odds de 4 para cima, tá? Vou botar mais essa aqui também, ficou aqui fora. A gente vê que o padrão se mantém nas odds altas, tá? Com muito lucro exatamente onde a odd caiu demais, de forma gradativa. Eu vou pegar as odds de super favorito agora, ó. Por exemplo, aqui a partir de 60%, 65%. Mantém o mesmo padrão. Agora vou pegar odds mais equilibradas aí. O único padrão se mantém em todas as faixas de odds, tá? E aí, assim, beleza, show de bola. Eu posso, então, modelar métricas de mercado que carregam menos variância, e eu posso ter resultados melhores, o meu modelo pode ficar mais alinhado. Essa que é a questão. Como que eu faço, então, para entender se uma odd vai cair ou não? Eu quero pegar neste exemplo aqui, ó, bem básico, tá? Pegando odd de abertura, como que eu posso entender se a odd vai cair? Aí nós vamos cair exatamente lá no passo 4, testes, né? É muito teste que nós podemos fazer aqui para tentar chegar na previsão da odd que vai cair. Então tudo se encaixa aqui, pessoal. Show de bola? Assim, aqui, a partir daqui tem muita coisa, muito conteúdo seguindo em frente aqui, exatamente nesta linha de raciocínio que eu estou mostrando para vocês, tá? Então aqui estou mostrando para vocês aqui um pontapé inicial, as primeiras coisas que a gente pode olhar, que fazem sentido. Então entre lá no nosso grupo do Telegram para a gente continuar evoluindo dentro dessa ideia e de outras ideias também. E também já aproveito para dizer para vocês, adiantando aqui 2 ideias que eu já estou desenvolvendo aqui para ajudar vocês mais profundamente, porque mesmo mostrando para vocês aqui essas ideias, eu tenho certeza que isso aqui pode ser uma virada de chave absurda na vida de vocês dentro do cenário das apostas. Então, lá dentro do grupo vão ter 2 novidades interessantes para a gente definitivamente evoluir aqui dentro desse caminho, tá? Em termos de ferramenta e em termos de conteúdo mais aprofundado. Vai lá dentro do grupo que eu vou explicar melhor lá em breve. Tamo junto, um grande abraço.